Bom dia a todos os irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um Café com Jesus. Hoje, terça-feira, dia 14 de julho de 2020. É bom estarmos reunidos mais uma vez, reflexionando sobre a Palavra de Deus e preparando o nosso dia segundo ela. A Bíblia é um manual, um norteador do nosso caminho. E todas as passagens que se encontram na Bíblia são interessantes por excelência, e todas elas falam de Jesus Cristo. Todas, independente de onde esteja, têm uma alusão ao Senhor nosso Deus e ao seu poder magnífico. Tem uma alusão ao seu Filho, Redentor e Salvador de toda a humanidade. Em toda a história bíblica permeia-se então o poder de Deus, a graça, a manifestação, a misericórdia, a bondade. Enfim, o nosso manual é um manual que fala em todo o momento da misericórdia de Deus, da falha humana e da necessidade desse perdão, dessa misericórdia que Deus dispensa por nós. E uma das palavras muito interessantes bíblicas, e uma das palavras que particularmente eu as tenho como chave, é essa que iremos ler nesta manhã. Há coisas na terra que são impossíveis de acontecer. Há coisas na terra que não há como acontecer. Pastor, mas como assim? A Bíblia diz que aquilo que não é possível ao homem é possível a Deus. Para Deus, então, não há impossíveis. Sim, mas humanamente falando, há situações na estrutura humana que não permitem, por exemplo, ser esquecidas. E nessa manhã nós estaremos falando ou reflexionando em uma palavra deste conteúdo, um conteúdo em que não há possibilidade de acontecer. Porém, Deus, na sua onisciência, Deus em todo o seu conhecimento ilimitado, em todo o seu conhecimento, a palavra que nós encontramos para definir, para que a nossa pequena mente humana entenda, é a não limitação desse conhecimento, do poder, é essa não limitação do nosso Deus. Ele mostra a um dos seus profetas uma impossibilidade, porém, se fosse possível, ele supriria esta necessidade da qual nós vamos entender nessa manhã. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou acessar, dê uma pausa nesse vídeo, eu sempre digo isso. No livro de Isaías, no capítulo 49, nós vamos ler a partir do versículo 14, para que nós tenhamos um contexto dentro do texto. Diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se dos filhos que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esqueceria de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam, vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Que palavra maravilhosa nessa manhã. Que palavra maravilhosa que Deus, então, entrega ao povo de Israel,
ao povo judeu através do profeta Isaías. Deus começa então, através do profeta, uma indagação. Pode uma mulher se esquecer do seu filho que ainda mama? Pode uma mãe se esquecer do filho que gerou no seu ventre? Meus irmãos, isso é uma impossibilidade na vida. Ainda que essa mulher, eu sempre, quando prego essa palavra e gosto muito dela, eu digo que ainda que uma mulher lance uma criança no rio, coloque numa sacola, igual a gente vê, infelizmente, o ser humano fazer, dentro do lixo, ainda que ela, enfim, desfaça dessa criança, jamais ela vai poder esquecer. Porque o próprio corpo avisa que ela foi mãe. Um dia ela pode levantar, ter uma amnésia, por exemplo, algum lapso de memória, e aí sim haver um esquecimento, às vezes um problema de Alzheimer, sim, mas não é isso. Estou dizendo a faculdade mental, vamos assim dizer na nossa palavra, na normalidade da vida, uma mulher jamais esquecerá do seu filho. Ela talvez possa esquecer até de cuidar dela própria, mas não do seu filho. Agora, claro que vindo uma interferência na saúde, pode haver esse esquecimento. E Deus pergunta para o povo o seguinte: olha, Sião disse que eu os desamparei. Sião disse que eu já não oro mais por eles, já não os abençoo mais, já não caminho com eles. Pode uma mulher se esquecer do seu filho, Isaías? Pergunte para Sião: pode uma mulher esquecer daquele filho que amamenta, daquele filho que carregou no ventre? Essa mulher, ela pode ter esse lapso memorial e esquecer do seu filho? Olha, responda para eles o seguinte: que se ainda ela esquecer do seu filho, então Deus coloca uma condição. Ele diz: se ela por um acaso esquecer, se momentaneamente ou se definitivamente por uma doença, isso sou eu que estou falando, não está escrito, eu estou conjecturando essa palavra, trazendo para a nossa realidade. Se caso essa mulher tenha então esse lapso de memória, for possível haver possibilidade do esquecimento do seu filho, diga a Sião o seguinte: ainda que uma mãe possa esquecer do seu filho, se é que ela pode, eu nunca vou me esquecer deles. Sabe por quê? Os seus muros e as suas obras, o seu nome está gravado na palma da minha mão, diante de mim todos os momentos. Meus amados irmãos, o que Deus fala para Sião, o que Deus fala para Israel, o que Deus fala para Judá, é que de qualquer forma nessa vida não há lapso na sua memória. Deus não tem defeito na saúde. Deus não tem dificuldade na sua existência. Ele é autoexistente, autossuficiente. Deus é sempre terno. Deus não necessita de que nós creiamos que Ele exista para Ele existir. Ele existirá de qualquer forma. Ele é antes de tudo, de todos os tempos. Então ele diz assim: olha, ainda que haja essa possibilidade, eu peguei o símbolo do amor maior na terra, eu peguei o símbolo maior da existência humana, da expressão máxima do amor, para dizer assim: olha, seria possível uma mãe esquecer do filho? Mas se ainda tivesse essa possibilidade, eu, Sião, jamais esqueceria de você. Porque diante de mim estão os seus muros e o seu nome gravado. Diante de mim eu lembro de você todos os dias. Eu te socorro, eu te abençoo, eu te guardo, eu te corrijo, eu exijo de você exclusividade como Deus. Eu sou o seu Deus. O seu inimigo vai sair e os seus filhos retornarão.
Meus irmãos, uma breve palavra hoje. Talvez você pense que em meio a tantas dificuldades, Deus te esqueceu. Em meio a tantas dificuldades, Deus te desamparou. Em meio a tantas e tantas e tantas dificuldades e tantos desafios, Deus já não olha mais para você. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te esquece. Deus jamais vai te esquecer. Deus jamais vai me esquecer. Deus jamais vai esquecer do seu povo. Deus nos tem gravado na palma da mão. Lembrando que essa palma da mão é antropomorfismo, ou seja, qualidade humana na pessoa de Deus, para que nós entendamos. Isso é uma figuração, sabe por quê? Deus está dentro de nós todos os dias. Quando nós temos compromisso com o Senhor, quando nós temos o seu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, quando nós participamos do teu reino, como eu disse no vídeo no domingo, quando nós somos participantes, quando nós somos partícipes, quando nós somos integrantes e não só participantes, quando nós integramos o reino de Deus, Deus se faz presente dentro de nós. Por isso a Bíblia diz assim: quando estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou presente. Por quê? Porque 2 ou 3 reunidos louvando, glorificando, exaltando, enaltecendo o nome do Senhor, Deus está, o Senhor Jesus Cristo está presente no nosso meio, na nossa fala. Jesus Cristo está presente no nosso louvor coletivo. Mas quando nós estamos sozinhos, Ele está dentro de nós. Nós somos o tabernáculo de Deus que caminha por sobre a terra. Nós somos os sacerdotes do Senhor. Nós somos o povo escolhido de boas obras. Aquele povo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e salvou pelo seu sangue. Então Deus jamais nos esquecerá. Nós fomos enxertados na oliveira, ou seja, Israel é o povo escolhido de Deus, e nós somos enxertados em Israel para completarmos a escolha do Senhor. Os gentios foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Deus jamais se esquece de nós, independente do que nós passarmos, daquilo que nós estamos, que nós somos vulneráveis. Deus está sempre presente diante de nós. A nossa mãe pode nos esquecer, a nossa mãe pode não saber nosso nome mais, a nossa mãe pode não lembrar de nós, mas ainda que ela esqueça, ainda que ela tenha essa dificuldade, Deus nunca esquecerá de nós. Deus nunca desamparará. Deus nunca nos deixará. Que esta palavra sirva de combustível para esse dia, e não somente esse dia, mas esta semana na sua vida. Deus jamais te esqueceu. Deus jamais te esquece. Ainda que as coisas estejam apertando, ainda que as coisas estejam em dificuldades, Deus está com você. E o dia que você não conseguir andar, Deus te carrega. É dessa forma que acontece. Coisas que são explicáveis para a mente, mas inexplicáveis para a nossa consciência muitas vezes. Como Deus nos ama tanto, como Deus nos abençoa tanto, como Deus fala para Isaías dizer a Sião o seguinte: olha, ainda que a sua mãe te esqueça, eu não me esqueço de você, porque você está continuamente diante de mim. Eu tenho você gravado diante de mim. E não esqueça, para que você seja plenamente abençoado por Deus, é preciso fazer parte dele. É preciso que você seja parte dele. E isso
não se faz com achismo, isso se faz com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, vertido por nós. Então eu quero te dizer o seguinte: para fazer parte do reino, para saber o que nós estamos pregando como a igreja do Senhor, é preciso estar junto dele. Então é o que nós aceitamos, é o que nós usamos para que nós entendamos com maior facilidade. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da vida. Aceite Jesus Cristo como aquele que te tem gravado nas mãos e te cobre com a sua misericórdia, a sua bondade. Aceite Jesus Cristo, sabe por quê? Porque é Ele que é a porta do aprisco. Ele é a porta de entrada para o reino de Deus. E chegou o momento, meu querido, nós estamos em momentos cada dia mais desafiadores. Nós estamos com dias, cada minuto, cada segundo conta na presença de Deus. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Ande com Jesus Cristo, ande com o Senhor, ande, faça parte, pertença a este povo. Sabe, seja um integrante compromissado com a sua vida, mas compromissado com a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. E saiba que Deus nunca te esqueceu. Deus escolhe o seu povo. Deus, ele trabalha no meio do seu povo. Ele diz assim: olha, meu povo, eu jamais te esqueci. Que Deus possa te abençoar. Que essa terça-feira seja uma terça-feira de muitas bênçãos sobre a sua vida. E que você possa reflexionar na palavra de Deus. E que você possa fazer um compromisso para que você tenha uma vida eterna diante do Senhor. E uma vida eterna com o Senhor. E que esta vida eterna não comece no porvir, mas que ela comece agora, com as bênçãos e as misericórdias do Senhor, sendo palpáveis todos os dias sobre a sua, a minha e a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua família, que Deus traga paz sobre a sua casa e que o Espírito do Senhor continue e dê continuidade no convencimento sobre nós do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele nos traga paz, esperança e salvação sobre nossa casa, em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este momento de reflexão na palavra e sejam abençoados em nome de Jesus.